Calorosas saudações, e se por acaso estiverem a beber um sumo de tutti-frutti neste momento, tenham cuidado para não fazerem tráfico de influências enquanto o bebem. Ora, tráfico de influências faço eu em determinado aspecto quando vos influencia meter like neste vídeo. Figurativamente falando, obviamente, por questões legais tenho que dizer isto. Metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Têm estes t-shirts da Cultivem-se com 50% de desconto. Ora, em cultivem-se.pt, no primeiro link da descrição, elas estão quase a esgotar. Ora, o que é que se passa? Vários autarcas, pessoas ligadas ao PSD, atuais e ex-deputados do PSD no caso, envolvidas num escândalo de corrupção e tráfico de influências para a colocação de nomes em listas autárquicas das últimas eleições autárquicas e das anteriores, também se não estou em erro. Vamos ver e perceber o caso. Fernando Medina escapou ao caso Tutti Frutti, mas 60 pessoas foram hoje acusadas de corrupção, prevaricação e tráfico de influências. São todos políticos dos dois maiores partidos, mas a grande maioria são deputados ou autarcas do PSD. Fernando Medina até pode ter ficado de fora da acusação, mas nem por isso escapa a uma censura dos procuradores. No despacho de arquivamento, o Ministério Público diz que os comportamentos dos arguidos que não vão a julgamento, como o antigo presidente da Câmara de Lisboa, desviam-se e atropelam as normas do exercício das funções públicas. São todos políticos, os 60 acusados no gigantesco processo Tutti Frutti, a maioria do PSD, como Luís Newton, o ainda deputado Carlos Eduardo Reis e Sérgio Azevedo. O antigo deputado social-democrata é um dos principais acusados, num esquema de favorecimento a militantes dos dois maiores partidos, sobretudo através de contratos públicos. Eu acho que, antes de haver mais adiantamentos relativamente a este caso, todas estas pessoas, estes 60 arguidos, não é, que estão acusados, deveriam renunciar aos cargos públicos que têm neste momento. Primeiro, por uma questão ética e moral que me parece óbvia, e segundo, por uma questão de não se intrometerem a nível do poder que podem exercer a nível público, passa a redundância, porque poderá, eventualmente, não estou a dizer que o vão fazer, mas pode condicionar a investigação em determinado aspecto. Aliás, eu não sei até que ponto é que o Ministério Público já não requisitou isso, não é? Que renunciassem aos cargos públicos que estão a exercer neste momento. Não sei se o fizeram, pelo menos ao momento em que eu estou a gravar este vídeo ainda não vi nada disso, eu estou a gravar um pouco em cima do acontecimento, mas é provável que o faça, não é? Talvez quando estejam a ver este vídeo, talvez o Ministério Público já o tenha feito, mas é preciso compreender que isto não é uma circunstância nova, isto está a decorrer a investigação há 8 ou 9 anos, aliás, se bem se lembram, o André Ventura até foi chamado o seu nome para o caso Tutti Frutti há uns anos atrás, mas depois percebeu-se que ele não estava envolvido. Mas isto tem muita gente do PS e do PSD, em termos de acordos feitos através dos tráficos de influência, alegadamente, envolvidos nisto. Quero só deixar aqui uma nota que, no espaço de uma semana, nós em Portugal temos o Bloco de Esquerda, sabe-se que andava a despedir meios a amamentar, o Chega teve um deputado que andava a roubar malas no aeroporto, o PS e o PSD com 60 arguidos agregadamente num caso de corrupção, tráfico de influências e afins. Grande exemplo, não é? É que isto já nem é específico, não é? Isto é um problema a massificar-se em Portugal. Parece que é um problema do meio, não é um problema de elementos. E cada vez... Quando me falam na crença na vida política ou partidária em Portugal e a questão de quererem alguma solução do ponto de vista geral, tenho dificuldade. Mas pronto, é possível. Há suspeitas relacionadas com ajustes diretos em contratos de consultoria estratégica para um parque de fitness ou para a manutenção de espaços verdes em Lisboa. A acusação do Ministério Público, a que a SIC teve acesso, escreve que os políticos do PS, mas sobretudo do PSD, valeram-se dos respectivos cargos para satisfazer interesses de natureza privada em prejuízo do interesse público, em grave violação dos deveres inerentes às funções de autarcas. Pede por isso a ida a julgamento por corrupção, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação e contrafação de documento. A todos é exigido o pagamento ao Estado de 450 mil euros. As alegadas vantagens obtidas de forma ilegal pelos arguidos do processo Tutti Frutti. Isto só quero dar aqui uma nota que é...
A surpresa aqui, porque o caso Tutti Frutti não é novo, não é? Portanto, o caso Tutti Frutti não é novo, isto basicamente partiu do início de colocação de nomes nas listas para favorecer politicamente, através da questão dos tráficos de influências, um lado e o outro nas últimas eleições ou nas anteriores eleições autárquicas. Isto já não é novo, e a parte das outras questões de crimes financeiros também. Parte positiva no meio disto tudo é que o caso está finalmente resolvido, ou vai entrar na sua parte final de resolução. Parte má é que demorou quase 10 anos. É porque eu lembro-me do caso Tutti Frutti desde 2016, por volta disso. E são várias as pessoas, algumas delas até vocês são possíveis de conhecer. Por exemplo, o Ângelo Pereira, eu acho que alguns de vocês se calhar conhecem, ele foi candidato ao Oeiras em 2017, se eu não estou em erro, e agora era vereador em Lisboa. Portanto, alguns ex-deputados do PSD, um atual deputado do PSD. Portanto, isto não é uma circunstância banal, não é? Nós estamos a falar de meros militantes partidários, porque eu tenho a compreensão que os partidos não controlam propriamente quem é que lá entra, não é? Portanto, se entrar lá um criminoso e tal, e pá, um trafulha qualquer, mas é um mero militante, não é? Ninguém o poderia impedir nem imaginar tal coisa. Agora estamos a falar de pessoas com responsabilidades públicas, vereadores na maior Câmara do país, deputados nacionais, ex-deputados nacionais. É preocupante, ainda para mais quando estamos a falar dos dois maiores partidos do país, que agregadamente têm mais de 60% do Parlamento. É importante notar isso. O secretário-geral do PS lamenta a duração do processo Tutti Frutti sobre o arquivamento de Fernando Medina. Pedro Nuno Santos diz que é uma boa notícia. Obviamente que as notícias são boas. A notícia má é que as pessoas que tiveram o seu nome na praça pública envolvido neste caso tivessem de esperar 8 anos, 9 anos, não me quero enganar, pelo arquivamento do processo. Isso sim é preocupante e deve-nos a nós todos fazer pensar, porque obviamente que estes processos têm impacto na vida das pessoas. E se há pessoas que têm envolvimento, há pessoas que não têm, e é por isso que os processos têm que ser mais céleres para protegermos a nossa democracia, o nosso Estado de Direito Democrático. E, portanto, a notícia boa é do arquivamento, a notícia má é do tempo que demorou até ao arquivamento. Eu não discordo do Pedro Nuno aqui, ele tem razão na questão da celeridade da justiça, eu não vou discordar disso. A questão é que há outras questões relacionadas ao Fernando Medina que têm muito que se lhe diga, nomeadamente quando ele era presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o partido dele andava a fazer uma campanha extremamente pró-Ucrânia a nível de macronarrativa, e o Fernando Medina andava a fornecer nomes e dados pessoais ao Vladimir Putin. Não sei se lembram disso, não é? De cidadãos russos que estavam a protestar, contra Putin em Lisboa. Não sei se lembram disso. Portanto, era giro porque no mesmo partido, o PS, era giro porque Portugal tem uma posição para a Ucrânia, não é? Geoestrategicamente falando. Mas o PS tinha uma posição um bocado à parte, que era uma posição neutra. De um lado, o António Costa queria mandar 240 milhões de euros de subsídios para a Ucrânia. E do outro lado, havia o Fernando Medina a mandar dados pessoais para a Rússia de Vladimir Putin. Era giro, não é? Portanto, faziam ali uma questão quase neutra. Era interessante ver isso. Na verdade, eu estou a ser irónico, acho que é perceptível. Nenhum dos arguidos até agora quis reagir. Mas olhamos com mais atenção para este processo Tutti Frutti, que envolve, como já vimos, vários autarcas e ex-autarcas de Lisboa. De acordo com o que a SIC apurou, são mais de 60 os arguidos. As suspeitas de corrupção contra Fernando Medina, já que lhe dissemos, e também Duarte Cordeiro, foram arquivadas, sendo que no despacho relativamente a Fernando Medina é dito que os factos apurados revelam comportamentos ilícitos que atropelam as normas de exercício de funções públicas, mas a prova indiciária é manifestamente insuficiente. Olhamos para outros arguidos. Ângelo Pereira, outros arguidos não, no caso de Fernando Medina já não é arguido de todo. Ângelo Pereira, sim, é vereador de Cas Moedas na Câmara de Lisboa, está acusado de crimes, de vários crimes, aliás, entre os quais recebimento indevido de vantagem. O Ministério Público pede perda de mandato para o vereador do PSD em Lisboa. Não me surpreende que o Ministério Público tenha esta posição, obviamente, e bem, a meu ver. Eu devo dizer aqui que eu conheço o Ângelo Pereira, não pessoalmente, mas conheço, sei quem ele é há muitos anos, quase 10 anos, e devo dizer que acho que é muito fraco politicamente. Não sei honestamente como é que ele chegou a vereador do PSD. Acho que ele era presidente da Distrital de Lisboa do PSD, se não me falha a memória. Não sei honestamente. Há pessoas com muita qualidade no PSD que eu não vejo no Ângelo Pereira. Isto é uma crítica não ao Ângelo Pereira em si, mas ao profissional em si. Depois há esta questão a nível judicial que terá que ser tratada no próprio
no próprio local de devido respeito. Agora, surpreende-me como é que ele chegou a vereador da maior Câmara do país, ou da mais importante no caso. Surpreende-me mesmo, porque acho que não havia qualidade para tal. O resultado autárquico que teve até em Oeiras, eu lembro-me em 2017, foi manifestamente fraco, teve 7% ou 8%, uma coisa assim do género, num ano em que, eu sei que aqui em Oeiras ganha sempre o Isaltino, não é? Mas ter 7% ou 8% com o PSD, num ano em que o Isaltino não era candidato, porque ele na altura, aliás, foi o ano de regresso do Isaltino, em 2017, portanto, não tinha propriamente a melhor fama, tendo em conta que tinha saído da prisão, foi manifestamente insuficiente. Portanto, aqui é só uma parte mesmo política, a parte da questão criminal e judicial, mas que talvez é muito elucidativa do estado da política atual em Portugal. Mas enfim. Outro vereador, Inês Durmont, foi vereadora de Fernandina, já não é, terá de responder por crimes de prevaricação. Olhamos para outro nome, Carlos Eduardo Reis, atual deputado do PSD, está acusado de crimes de corrupção ativa, também prevaricação, tráfico de influências e branqueamento. Já aqui lhe falamos de Luís Newton, é também deputado do PSD, atual presidente da Junta de Freguesia da Estrela em Lisboa, vai responder por crimes de prevaricação e corrupção passiva. Outro presidente de uma Junta de Freguesia de Lisboa, Vasco Morgado, é presidente da Junta de Santo António, está acusado de crimes de corrupção passiva e prevaricação. E ainda Fernando Brancamp, ele que é presidente da Junta de Freguesia do Arieiro, está acusado de corrupção passiva. Em caso de condenação, o Ministério Público pede a perda de mandato para todos os presidentes da Junta. Ainda Sérgio Azevedo, ex-deputado do PSD, e responderá por crimes de corrupção ativa, prevaricação e falsificação de documentos. Bem, isto para dizer que... ainda me esqueci, eu há bocado estava a enunciar os casos polémicos que tivemos a nível de questões de legalidade nos diversos partidos políticos em Portugal, mas esqueci-me até de dizer um que foi dos mais importantes, que foi a demissão do secretário de Estado, que se lembrou de fazer duas empresas que iria beneficiar ele próprio da lei que iria aplicar no caso da lei dos solos. Portanto, isto de constituir empresas que irá ter ganho próprio por leis que ele próprio vai legislar, também tem muito que se lhe diga. E melhor, é que ele nem sequer comunicou ao Montenegro a questão das empresas. Acho que hoje o Observador noticiava isso, em que o secretário de Estado, no caso, nem sequer comunicou isso ao Primeiro-Ministro. Portanto, o Primeiro-Ministro nem sabia. O que, no caso, até ajuda ao Luís Montenegro, no caso. Portanto, distancia-se um pouco da trafolhice do secretário de Estado. Mas, portanto, isto é o estado atual em Portugal, não é? Portanto, temos, no espaço de 10 dias, temos o escândalo dos despedimentos do Bloco, que agora vieram não sei quantos a público, e dos contratos falsos e não sei o que mais. Tivemos o escândalo do deputado do Chega, não é? Das malas roubadas. E aqui o que eu digo é, se no caso do Chega o Ventura expulsa um deputado por roubar malas no aeroporto, que é grave, não é? Estamos a falar de furto qualificado, eu pergunto-me o que é que o PSD vai fazer nestes casos em concretos. Porque, não há explicação, não é? Se a evidência for clara, eu acho que deveria haver uma questão ética e moral de isto não pode acontecer na política. Pessoas que cometam crimes financeiros ou tráfico de influências, seja o que for, não podem permanecer na política, porque isso mancha o nome da política e as pessoas deixam de ter crença na causa pública. Muito honestamente. E falta-me algum? Não. Foi o secretário de Estado, foi os do Bloco, foi as malas do Chega e agora é isto do PS e do PSD. Portanto, é o país que temos. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.